Olá, amigos. O SINDPFA está recordando algumas memórias para a gente não perder, no tempo, as muitas lutas e conquistas que fazem parte da nossa história. E uma delas aconteceu no 11 de maio do não tão distante ano de 2016, que foi a assinatura do último acordo salarial dos PFAs. A história desse acordo é interessante e por isso eu estou aqui para contar para vocês hoje. Começando do começo. Em 2015, o governo Dilma iniciou as negociações e houve a instalação de uma mesa de negociações no MDA, onde tentamos, todas as representações do INCRA juntas, buscar uma proposta diferenciada para o órgão. Mas o governo não quis tratar por segmentos. No começo ofereceram uma proposta de 21% de recomposição dividida em 3 anos, 2016, 17 e 18, que a nossa categoria rejeitou por entender que não seria bom bloquear as negociações por 3 anos diante da esperança de ter algo diferenciado. Também os analistas fizeram o mesmo. Depois, já no segundo semestre, ofereceram uma proposta de 10,8% em 2 anos, 2016 e 2017, que foi submetida à categoria que aceitou a proposta. Os demais servidores do INCRA também aceitaram e assinaram esse acordo, mas a diretoria do SINDPFA à época tomou uma decisão arriscada, mas com muita inteligência, e condicionou a assinatura do acordo a outras mudanças pleiteadas em relação às atribuições, nomenclatura, estrutura da carreira, integralização da GEDAPA, que a gente já vinha buscando há algum tempo. Naquela época, já se falava ali nos bastidores de uma proposta de 27,9%, que foi ofertada para algumas carreiras de Estado, mas não foi oferecida para as carreiras do INCRA. Ocorre que em dezembro daquele ano, o então presidente da Câmara aceitou uma denúncia e abriu um processo de impeachment contra a presidente da República e o cenário político se inflamou bastante. Já em 2016, ali no início de março, nós fizemos uma campanha dura, que nos levou a uma mesa, a uma reunião no Ministério do Planejamento no dia 1º de abril. E nessa oportunidade, pela primeira vez, foi sinalizada ali uma oferta diferente à carreira de 27,9% em 3 anos. Mas ela não foi ofertada oficialmente. No dia 17 daquele mês, a Câmara aprovou o prosseguimento do processo de impeachment que foi para o Senado. E o SINDPFA vinha tentando ali, sem sucesso, novos contatos no planejamento e vinha mantendo representantes em Brasília para essa busca, que não teve resposta. Até que no dia 11 de maio, quando o Senado já estava nas discussões preliminares da votação da autorização do processo de impeachment e afastamento da presidente no plenário, o telefone fixo do sindicato toca, já perto das 7 da noite. Eu atendi o telefone. Eram os representantes do Ministério do Planejamento dizendo: olha, se vocês quiserem vir assinar o acordo de 27,9%, a gente está aqui esperando vocês até a meia-noite. Eles tinham tentado contato com o presidente do sindicato, Sábio, que estava de merecidas férias, incomunicável, mas felizmente estávamos lá ainda no sindicato a essa hora da noite. Eu e os PFAs, Renato Fatioli, de Petrolina, e Haroldo Araújo, de Sergipe. Liguei então para o vice-presidente, Leonardo Queiroz, que estava partindo para uma viagem de ônibus, e falei para ele: olha, estou indo buscar você aí para a gente assinar esse acordo, depois a gente alcança esse ônibus e te devolve para sua viagem. E assim fizemos, assinamos o acordo por volta das 9 horas da noite, do último dia do governo Dilma, literalmente no apagar das luzes. Às 7 da manhã do dia seguinte, o Senado autorizava a abertura do processo de impeachment e determinava o afastamento da presidente. Além dos PFAs, assinaram um acordo naquela noite o pessoal do DENIT, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais. Mas era até então um mero protocolo de intenções. Até virar lei era um longo caminho. O governo que entrou disse que cumpriria os acordos e de fato apresentou o PL 5865 em agosto daquele ano. Nessa época, os demais servidores do INCRA já haviam recebido o reajuste, porque o PL deles havia sido convertido na Lei 13.326 no final de julho. Mas não quer dizer que a gente não tenha tido trabalho. As carreiras envolvidas se uniram, foram meses de reuniões e peregrinações no Congresso, votações em comissão, audiências públicas, reuniões com parlamentares, presidentes da Câmara, do Senado, ministros. Fizemos de tudo pela rápida aprovação e para que fossem rechaçadas todas as emendas para não atrapalhar a tramitação. Vencida na Câmara, o PL foi para o Senado e a votação final se deu durante o nosso segundo congresso, em novembro de 2016, o que foi bastante celebrado por lá. Quem estava no evento deve se lembrar, inclusive, que os nossos colegas da PRF até prestigiaram o encerramento do nosso evento.
Mesmo depois dessa aprovação no Congresso, ainda trabalhamos pela sanção. Estava em fase final de tramitação naquela época, a chamada PEC 241, a do teto dos gastos, né? E nós buscamos de todas as formas que a sanção do nosso PL fosse antes da promulgação da emenda, para evitar que o reajuste viesse a ser questionado depois ou declarado inconstitucional. E conseguimos. O projeto se tornou a Lei 13.371 em 14 de dezembro de 2016 e a Emenda Constitucional 95 do teto dos gastos foi promulgada no dia seguinte, em 15 de dezembro. A lei previu, então, 27,9% de recomposição para os PFAs a serem pagos em 3 parcelas em janeiro de 2017, que acumulou o que seria de 2016 e 2017, janeiro de 2018 e janeiro de 2019. O projeto ainda trazia a mudança que buscávamos quanto à incorporação da GEDAPA na aposentadoria pela média dos pontos e não dos valores, o que foi uma grande conquista. O tempo mostrou que o SINDPFA, com inteligência e trabalho sério, fez uma escolha acertada e conseguiu uma proposta melhor, antes só ofertada às carreiras consideradas mais importantes e influentes da esplanada. O cenário político e econômico continuou se agravando, inclusive o mesmo governo Temer, que cumpriu a palavra e aprovou o reajuste, tentou em 2017 e 2018 adiá-los por um ano nas medidas provisórias 805 e 849, ambas felizmente frustradas. De sorte que, mesmo tendo sido aquém do que a carreira merecia e não termos conseguido à época outras conquistas estruturais de carreira, sem esse reajuste estaríamos hoje numa situação dramática. Nossos demais colegas do INCRA já estão sofrendo com esse jejum, o último reajuste deles foi em janeiro de 2017, o que é de todo lamentável para o contexto institucional, especialmente considerando o cenário atual de vilanização do servidor público e oportunismo diante das circunstâncias econômicas e sociais, com tentativas do governo e do Congresso de redução e congelamento de salários, de concursos e benefícios, etc. Portanto, amigos, além de resgatar a história, esse relato mostra que temos o que celebrar. É claro que a situação que estamos está longe da ideal para os PFAs e demais servidores do INCRA, que merecem muito mais pela importância que a autarquia que nos abriga deveria ter na estrutura do Estado. Mas temos conquistas a registrar na nossa história. Uma campanha oportuna, uma ligação feita no momento certo, uma reunião bem conduzida, uma apresentação bem feita, ter alguém no sindicato às 7 da noite para atender um telefonema daquele, isso faz diferença, embora na maioria das vezes isso passe despercebido. Mostra ainda o quanto é importante a valorização da nossa representação, da instituição SINDPFA, daqueles que se dispõem a lutar pelos nossos direitos. No pragmatismo do nosso dia a dia, poucos sabem o tamanho dos desafios e o quanto é desgastante assumir e cumprir esse papel. Há muita incompreensão e pouca gratidão. De modo que, já encerrando, deixo uma saudação à diretoria daquela época, aos colegas envolvidos nesse processo e também às direções que a precederam e a sucederam, que trabalharam de igual forma e lutaram para manter essas conquistas em meio a tantas dificuldades, inclusive a atual. Vocês devem ter uma noção do trabalho, do desgaste que está sendo estar à frente de um sindicato nos dias de hoje. Fiquem bem. Grande abraço.